Para que haja uma terceira guerra mundial é necessário que a Europa, a Rússia, a China, os americanos façam parte da guerra, mas diretamente. Nós antes só tínhamos dois motivos para que a terceira guerra mundial não acontecesse. Agora temos três. Mas antes de eu te mostrar a resposta da Espanha em relação a tudo que está acontecendo no mundo e a invasão, o ataque americano ao Irão, vale aqui lembrar que também neste vídeo faremos uma correlação do que está a acontecer agora com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E por que razão fica distante a Terceira Guerra Mundial? Vamos aqui ouvir a Espanha e depois voltamos aqui para o respectivo comentário. La posición del gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. En primer lugar, estamos asistiendo a los españoles y españolas que se encuentran en Oriente Medio y vamos a ayudarles a regresar a nuestro país, si ese, por supuesto, es su deseo. El Servicio Exterior y el Ejército están trabajando día y noche para articular dispositivos de evacuación. Es evidente que las operaciones son muy delicadas porque el espacio aéreo de la región no es seguro y porque su red aeroportuaria está gravemente afectada por los ataques. Pero nuestros compatriotas pueden tener la certeza de que vamos a protegerles y de que vamos a traerles de vuelta a casa. En segundo lugar, el Gobierno de España está estudiando escenarios y posibles medidas para ayudar a los hogares, a los trabajadores, a las empresas, a los autónomos y que puedan mitigar con ello los impactos económicos de este conflicto, si es que fuera necesario. Gracias al dinamismo de nuestra economía y gracias también a la responsabilidad de la política fiscal del Gobierno, España cuenta en estos momentos con los recursos necesarios para hacer frente también, de nuevo, a esta crisis. Tenemos la capacidad, también la voluntad política, y lo haremos de la mano de los agentes sociales, como lo hicimos durante la pandemia, la crisis energética o recientemente la crisis arancelaria. En tercer lugar, vamos a colaborar, como hemos hecho siempre, con todos los países de la región que abogan por la paz y por el cumplimiento de la legalidad internacional, que son dos caras de la misma moneda, apoyándoles con los recursos diplomáticos, también materiales, que se requieran. Vamos a trabajar con nuestros aliados europeos en una respuesta coordinada y que pueda ser definitivamente eficaz. Y vamos a seguir trabajando para lograr una paz justa y duradera en Ucrania y en Palestina, dos lugares que merecen no ser olvidados. Y por último, el Gobierno va a seguir exigiendo un cese de las hostilidades y una resolución diplomática de esta guerra. Y quiero además explicitarlo, porque sí, la palabra adecuada es exigir, porque España es un miembro pleno de la Unión Europea, de la OTAN y de la comunidad internacional. Y porque esta crisis también nos afecta a nosotros, a los europeos y por consecuencia a los españoles. Y por eso tenemos que exigir todo la resolución a Estados Unidos, a Irán, a Israel, para que paren antes de que sea demasiado tarde. Lo he dicho en muchas ocasiones y lo repito ahora, no se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad. Pero también sabemos que el futuro no está escrito, que la espiral de violencia que muchos ya dan por sentada es absolutamente evitable y que la humanidad aún puede dejar atrás este integrismo de los ayatolás y también la miseria de la guerra. Algunos dirán que estamos solos en esta esperanza, pero tampoco es verdad. El Gobierno de España está con quienes tiene que estar. Está con los valores que nuestros padres y abuelos fijaron en nuestra Constitución. España está con los principios fundacionales de la Unión Europea, está con la Carta de Naciones Unidas, está con el derecho internacional y, por tanto, está con la paz y la existencia pacífica entre países y su convivencia. Estamos, además, con muchos otros gobiernos que piensan como nosotros y también con millones de ciudadanos y ciudadanas que en toda Europa, en Norteamérica y en Oriente Medio, lo que piden al mañana no es más guerra o más incertidumbre, sino más paz y más prosperidad. Porque lo primero solo beneficia a unos pocos y lo segundo
nos beneficia a todos. Boas. Se nós aqui olharmos, e como você sabe muito bem, para as causas da Primeira Guerra Mundial, vale aqui lembrar que em 1914 a própria Europa, quer dizer, existem vários motivos, né, entre os quais a Europa em 1914 estava dividida. Dentro da Europa nós tínhamos dois blocos. Nós tínhamos de um lado França, a Rússia e o Reino Unido, e do outro lado nós tínhamos a Alemanha, o Império Húngaro-Turco e a Itália. E hoje a Europa não está dividida por blocos, a Europa é una, e esse discurso aqui, para além de mostrar que a Europa claramente está unida, e nós vimos isso quando a Europa juntou-se para defender a Groenlândia, esse discurso aqui é também um discurso de coragem para aqueles chefes de Estados de governo na Europa que não concordam com esta invasão, mas que não têm coragem de dizer o que pensam. Razão pela qual eu penso que este discurso aqui tem logo duplo efeito, já ignorando o primeiro motivo pelo qual aconteceu a Primeira Guerra Mundial. O segundo motivo da Primeira Guerra Mundial tem a ver, claro, com a invasão do Império Turco-Húngaro à Sérvia, onde a Rússia defendeu a Sérvia e a Alemanha defendeu o Império Húngaro-Turco, onde depois claramente acabou por surgir, né, uma luta direta. O que, por exemplo, não está a acontecer agora entre a Rússia e a Ucrânia, onde a Europa está até a ajudar a Ucrânia, mas sempre evitou um confronto direto, usar armas diretamente e não só. Logo, também aqui logo matamos o segundo motivo pelo qual aconteceu a Primeira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial também aconteceu, é claro, pelo imperialismo e nacionalismo. Naquela altura, os países europeus queriam conquistar-se entre si próprios e também conquistar a África. Hoje existe sim um imperialismo, mas é a Europa querer dominar uma outra empresa, um outro país africano. A América querer controlar uma outra empresa africana, europeia. Não há aqui um imperialismo de a Europa querer dominar-se, controlar-se, engolir-se, como aconteceu em 1914. Hoje também há um certo nacionalismo, mas em 1914 o nacionalismo era Portugal para os portugueses, não para os espanhóis, era Portugal, os portugueses contra os espanhóis, eram os ingleses contra os russos, eram entre eles próprios. Hoje há um certo sim, nacionalismo, mas é os alemães. Para os alemães, não queremos aqui árabes, não queremos aqui africanos, não queremos aqui... São aqui os americanos, não queremos aqui africanos, não queremos aqui... Hoje existe sim um nacionalismo, mas é contra outras nações, não contra ele. Logo, hoje a própria Europa está muito mais unida do que ontem. Também aqui matamos logo o terceiro motivo pelo qual aconteceu a Primeira Guerra Mundial. E se nós aqui olharmos para a Segunda Guerra Mundial, onde o grande motivo foi, claro, não só o nascimento de Hitler, como também aqui o Tratado de Versalhes, né, que sancionou bastante a Alemanha. Hoje a Europa não está contra si própria. Hoje a Europa está unida por ela, e a questão da NATO, onde é este borbulhinho, na NATO a Europa age como Europa, não age como a Espanha, que é membro, não age como o Reino Unido, não age como Portugal, separados, eles agem em conjunto. Logo, os motivos pelos quais aconteceu a Primeira Guerra Mundial, muitos deles caem. E tem mais, a Espanha, no seu discurso, disse que nós estamos preparados para os tempos difíceis que hão de vir. E nós não estamos sozinhos. Logo, a Espanha até quer dizer que a Europa está em sua volta, ou pelo menos parte da Europa está em sua volta, há aqui unidade. E depois, eles também aqui olham a solução dos problemas globais, não só pela via da força, que traz uma outra narrativa, e essa narrativa pode servir de base ou de apoio para organizações internacionais, claramente a ONU, que hoje é dominada, não é, pelos 5 membros do Conselho de Segurança, mas é uma perspectiva a vir de uma potência, ou pelo menos de um membro europeu que faz parte da NATO. Isso é interessante, isso coloca também de parte, empurra para lá a possibilidade da Terceira Guerra Mundial. E claramente nós não somos inocentes, né? Existem muitas possibilidades para que possa existir uma Terceira Guerra Mundial, mas vale aqui lembrarmos que antes de tudo, eu penso que me esqueci de lembrar para fazer like, para partilhar, para subscrever, é importante para que o canal claramente continue a crescer e também se manter aqui, seja entregue a muito mais pessoas, ok? Também aqui uma forma de, por exemplo, aqui apaziguar alguns nervos, porque muitas pessoas estão tensas. Por exemplo, penso que também é importante aqui trazermos uma matéria que possa aqui acalmar, aliviar claramente os ânimos em relação aos problemas globais, porque muita gente quer fazer uma viagem, um investimento, uma compra, uma decisão e está pendente por causa das ameaças globais, e trazer aqui essa perspectiva mais para a paz, eu penso que poderá ser importante para muita gente. Por isso é que, se você puder partilhar, ficaria muito contente, fazer like, subscrever também ficaria muito contente. Ponto. Eu estava a dizer que, sim, existem
possibilidades várias para que aconteça uma terceira guerra mundial. Nós estamos aqui a ver hoje uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. De um lado está a OTAN e do outro lado está a Rússia, que são duas grandes potências. Para que haja uma terceira guerra mundial é necessário que a Europa, a Rússia, a China, os americanos façam parte da guerra, mas diretamente. Hoje está acontecendo uma potência que é a Rússia a lutar contra a Ucrânia, mas a Europa vai adiando, e não sabe até quando a Europa vai adiar a intervenção direta neste conflito. Essa é uma possibilidade. Do outro lado, estamos a avaliar a China contra o Taiwan. A China é claramente uma potência, mas Taiwan, que é apoiada pelos americanos, só se os americanos quiserem lutar diretamente a favor do Taiwan, que claramente tem essa possibilidade, mas essa que também fica muito mais descartada, porque os americanos, apesar de, sim, terem muito interesse pelo Taiwan, por questões geopolíticas e não só, e também nos lembrar a crise dos mísseis de 62, mas eu penso que há sim possibilidade, mas muito reduzida, igual àquela dos europeus que quiserem participar diretamente na luta contra a Rússia. Depois, esse ataque entre Irão e Israel é também outra possibilidade, porque detrás do Irão está aqui a Rússia e a China, que estão claramente quase que a abandonar o Irão. Também isso aqui é uma matéria para um vídeo que a gente poderá falar depois, por que razão a Rússia e a China estão a abandonar o Irão. Do outro lado está Israel com o apoio massivo dos americanos. Mas se aqui está a possibilidade, não é? Se a China e a Rússia quiserem, ou a Coreia do Norte quiserem apoiar o Irão e este apoio ultrapassar os limites americanos, claramente tem essa possibilidade, mas também é muito reduzida. Ponto. Depois, nós sabemos muito bem que é preciso, para que haja a Terceira Guerra Mundial, que a OTAN colapse. E a OTAN colapsar não é os americanos saírem da OTAN. É a OTAN, enquanto membros da países europeus, dividirem-se em termos de ideia, em termos de praticidade. A possibilidade é que algum dia os americanos saiam da OTAN. Mas a OTAN no seu todo, aqui com o maior realce, países europeus, tenho dúvida que isso venha a acontecer. Tenho dúvida que o colapso da OTAN, onde os europeus também se dividem, venha a acontecer. Tenho muita dúvida. Hoje a Europa está muito mais coesa do que em 45 ou em 39 e do que em 1914. Ponto. Depois temos aqui três grandes impedimentos para que possa acontecer uma terceira guerra mundial. Primeiro, claro, temos a questão das potências nucleares, que evitam ao todo o máximo usar as armas nucleares. Aqui as armas nucleares hoje surgem como sendo uma almofada para criar medo e aliviar a decisão de querer lutar diretamente entre as potências. Como alguns diziam, não, armas nucleares foram bem-vindas porque nesses dias são um equilíbrio, mas também o seu uso claramente criaria grande destruição, razão pela qual são um motivo pelo qual também as potências vão adiando uma luta direta. Ponto. Depois, as economias hoje estão completamente interligadas. Quando falamos dos americanos tirarem o Maduro, falarem de explorar petróleo, estamos aqui a olhar para, como dizia Lenin, portanto, o avanço massivo, a evolução do capitalismo é o imperialismo, né? Estamos aqui a olhar para um certo imperialismo, onde nós queremos apenas controlar a vossa economia, mas não queremos parar de negociar com vocês. Portanto, a interligação entre as economias hoje existe sim um certo imperialismo. Alguns países vão querer dominar aquela empresa, aqueles recursos, aquela situação, mas ainda assim precisam que os dois países funcionem. Não é engolir o país, queremos continuar, mas que os nossos acordos nos possam facilitar mais. Logo, eu penso que a interdependência entre os países, onde os chineses são melhores naquilo, os americanos são melhores naquilo, os europeus naquilo, os africanos naquilo, onde cada um é melhor no que é, como dizia Adam Smith, era importante que cada país apostasse naquilo que é muito bom para que pudesse comprar, para que pudesse vender o que produz mais barato e também comprar aquilo que o outro produz e é muito melhor naquilo mais barato, não é? Penso que essa interligação entre países que existe hoje também é um impedimento para que possa existir a Terceira Guerra Mundial. E por último, claramente, as organizações internacionais, claro, têm pouco poder, aqui como realça a ONU, porque a ONU é dominada e controlada pelos americanos, pela Rússia, né, que são os membros do Conselho de Segurança. Mas também essas potências, no final do dia, elas têm uma palavra sempre e elas podem, dentro do Conselho de Segurança, basta uma dizer que não concordo e a coisa cai por baixo, não é? E por termos lá dentro
as próprias potências mesmo, que só apenas elas lutando poderíamos considerar a Terceira Guerra Mundial, penso que temos aqui 3 motivos que evitariam este caos. Qual motivos mais você que adiantaria? Achas que a Terceira Guerra Mundial é iminente, está ali próxima? Ou você concorda com as aplicações que coloquei aqui? Põe aqui também a sua opinião, se faz favor, para poder aqui enriquecer mais e mais e mais o vídeo. Estamos juntos? Até já, meu chefe. Subscreva, já? Os meus livros estão todos na Amazon.